Bora lá. Hoje, o tema da aula de hoje é gramática, tá? Gramática. Tem gente que fica, né? Já até, nossa, dá um negócio falar que é gramática, nossa senhora. Mas tudo tranquilo, ó, bem facinho, vai ser bem gostosinho, tá? Vamos só se preparar, ó. Estica o corpo, estica. Eu tô ficando sentada o dia inteiro, sério, tá me dando um negócio aqui, ó, nas costas. Vocês também estão assim? Nossa, eu tô péssima de ficar sentada. Essa quarentena tá acabando comigo. E eu tô fazendo atividade física dentro de casa. Mas não tá fácil. Vocês estão fazendo atividade física dentro de casa um pouquinho? 30 minutos, né? E vamos lá, vamos esticar o corpo, então. E a língua, né? Vamos esticar a língua para começar a estudar o português. Yoga! Ai, que coisa boa, Bárbara. Parabéns pela yoga. Yoga é ótimo, né? Yoga é muito bom. Bom, então bora lá. Você tá igual a mim? Oh, meu Deus, é difícil, né? Mas, enfim, né? Vamos mexer o que a gente pode. E agora a gente vai mexer a língua. Vamos mexer a língua e o cérebro, né? Tá? Chega de blá, blá, blá. Então, hoje, o tema é gramática. Vamos falar um pouquinho de gramática, mas algo simples, facinho, gostosinho para vocês. E eu vou explicar, então, os pronomes demonstrativos, aqueles queridos que vocês têm dificuldade, que muitos me perguntam, que é o esse, este e isso, e aquilo, aquele, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar do este, tá? Este. Então, eu vou falar assim, ó. Esse não é livro. Tem um livro. Ai, meu Deus. Ali, ó. Este livro aqui é meu. Este livro aqui é meu, porque está perto de mim. Eu falo, esse livro aí é seu. Esse livro aí é seu. Então, este, porque está perto de mim, e esse está perto de você, tá bom? E isto e isso. Nós usamos o isto e o isso para coisas indefinidas. Então, se eu não sei o que é isso que você está segurando, eu falo, o que é isso aí? O que é isso que você tem na mão? O que é isso? Entende? Então, vou usar o isso, porque está perto de você. Ou eu falar, isto aqui é um carregador de celular. Isto aqui é um carregador de celular. Então, eu não estou especificando o que é, só estou mostrando, tá? Então, isto aqui é um carregador de celular. Tá? Você pergunta o que é isso? Eu falo, isto é um carregador de celular. Tá bom? Então, nesse caso que eu vou usar o isto e o isso. E o issa, que daí me perguntam, e issa, professora? Gente, não existe issa, tá? Não existe issa. Não tem em português issa, tá? É somente este, esse, esta e essa. Não vamos ter issa, tá? Combinado? Não tem issa em português. Depois nós vamos ter o quê? Aquele. E aí sim, aquela, aquilo, tá? Vamos fazer exemplos? Vamos fazer exemplos? Ó, aqui, vou escrever para vocês aqui. Tô com aquele meu quadro. Tô com o meu quadro aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar aquele carro na rua é seu? Então, eu coloco aquele, né? Porque está longe de nós. Então, aquele.
Aquele carro na rua é seu? Eu posso colocar aquela. Aquela bolsa no sofá é sua? Aquela bolsa no sofá é sua? Está longe de nós, tá? E vamos ter o aquilo. Algo indeterminado. Tá bom? Que não é específico. Então, eu falo assim, o que é aquilo na rua? O que é aquilo na rua? Não é específico. Então, eu vou usar aquilo. Ou se eu quero retomar algo que foi falado. Então, eu falo assim, aquilo que você falou não foi bonito. Não foi bom aquilo que você falou. Né? Aquilo que eles escreveram, eu não gostei. Então, é algo que a gente está retomando. Deu para entender? Então, se eu estou retomando um assunto, eu posso usar o aquilo. Ou até mesmo o isso, né? Ah, isso que você disse não é bom. Isto que você escreveu, eu gostei. Né? Então, para essas situações, nós vamos usar o isto, o isso e o aquilo. Combinado? O quadro ficou ao contrário, né? Ao revés, em português falamos ao contrário. Ele fica ao contrário. Depois no YouTube fica bom. A gravação ficou boa. Agora, o que acontece? E aí, então, deu para entender isso. Deu para entender isso, olha só. Quando está perto de mim, então eu uso este, isto, esta. Quando está perto de você, eu uso essa, isso, né? Ou esse, perto de você. E quando está longe de nós, longe, eu vou usar aquilo, aquele, aquela. Só que, em português, pelo menos aqui no Brasil, nós usamos muito, ou praticamente somente, o esse e o essa. Tá? O este e o esta e o isto, não. A gente usa isso, esse, essa. Para as duas situações. Então, se está perto de mim, eu falo isso. Ah, isso aqui é seu. Ah, isso é seu. Ah, isso aqui é meu. Esta caneta é sua. Essa caneta é sua. E aí eu falo essa. Tá? Então, vocês não estranhem se vocês escutarem um brasileiro falando essa, ao invés de esta, né? Então, gramaticalmente, seria o correto esta. Mas, a gente não fala assim. Às vezes, não sei. Pode ser que sim, mas o mais comum é essa. Então, essa, esse e isso. Deu para compreender, então? Deu para compreender que a gente acaba usando esses porque fica, acho que, mais fácil de pronunciar. E por isso que nós acabamos utilizando mais o esse do que o este. Ó, porque este tem 2 movimentos que a gente tem que fazer. E o esse é mais fácil. A pronúncia é bem mais fácil. Tá bom? Então, por isso. Ok? Certinho? Melhor assim? Tá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só ver. Deixa eu ver uma coisa. A Gladys. Oi, Gladys. Tudo bom, linda? No momento de falar de situações no tempo, é mais frequente usar o isso, essa ou esse com as contrações, tanto no passado, presente e futuro, né? Nossa, não entendi a pergunta. Gladys, escreve os exemplos para mim. Escreve os exemplos que eu vou continuar agora com as contrações, explicar as contrações, tá bom? Não entendo a diferença de esse e aquele. Giovanni, seguinte. Então, esse, eu falo assim, ó.
esse carregador é meu. E aquele lá é seu, porque está longe de nós. Está longe. Então, esse aqui é meu, tá? Esse é meu, aquele é o seu, que está longe de nós. Eu posso falar, este carro aqui é meu, está perto, se eu estou na rua, e aquele é o seu, aquele lá, que está longe. Tá bom, Giovanni? Tudo bom? Deu para compreender? Beleza, então. Esse negócio, Mirta, a prof responde da aula passada, da semana passada, procura a minha última aula, prof responde aqui no YouTube, depois que eu expliquei tudo sobre negócio. Justamente eu expliquei essa palavra negócio, tá bom? Que aí fica fácil, a gente não foge desse tema aqui que eu quero explicar hoje. Giovanni, ficou tudo bem? Claro? Que bom, que bom. Então, vamos lá. Então, nós já vimos estes pronomes agora, estes. Vamos ver as contrações, como que fica ele contraído. Porque daí nós temos nesse, vou escrever para vocês. Nós temos o nesse, ó. Aqui vai ficar invertido, né? Ó, nesse. E temos o neste. E temos o naquele. Que pode ser também nessa, nesta, naquela. Tá? Então, nesse, nessa, neste, nesta, naquele, naquela. Como que a gente vai usar? Eu falo assim, eu moro nesta casa. Eu moro nesta casa. Porque quem mora, mora em algum lugar, certo? Então, eu moro nesta casa. Preposição em, mas esta contraída. Então, vai ficar nesta, certo? Ele almoça naquele restaurante. Ele almoça naquele restaurante. Então, ó, em mais este igual neste. Honesta, tá bom? E o em. Nossa, tá ficando tudo torto aqui. Em mais aquele. Que horror essa letra. Igual naquele. Sendo assim, em português, eu não vou dizer eu almoço em aquele restaurante. Não. Eu vou dizer eu almoço naquele restaurante. Eu moro nesta casa. Eu não vou dizer eu moro em esta casa. Não. Eu faço a contração. Deu para compreender? Então, isso, Gladys, neste momento estamos assistindo sua explicação. Muito bom! Exatamente, porque então, em mais este, neste momento. Eu não vou falar em este momento, em esta aula. Vou falar nesta aula. Nesta aula, estamos falando dos pronomes demonstrativos, né? Então, em mais esta. Ficou claro, gente? Ficou claro? E aí, vamos ter o nisso, nisto e aqui, naquilo, né? Como é que fica? Então, mesma coisa. Em mais isso, nisso. Ok?
em mais isso, nisso. Depois, em mais aquilo, naquilo. Tá? Aí temos essas contrações. Ficou claro? Que bom, Sansei. Que bom, obrigada. Aí temos, então, o em mais isso e o em mais naquilo, tá? Que é a mesma situação. Eu vou falar assim, eu não vou comer... Não. Deixa eu pegar um outro exemplo. Eu não vou... Me fugiu agora. Eu não quis estudar ontem e agora deu nisso. Eu não sei as respostas, né? Então, darem alguma coisa. Então, e agora deu nisso, nessa situação. Posso dizer também, que mais? Ele está trabalhando naquilo lá. Naquilo naquilo que ele sabe fazer. Então, quem trabalha, trabalha em alguma coisa, né? Então, em mais aquilo, então, ele trabalha naquilo lá, tá bom? Naquele trabalho dele. Então, quando você não quer especificar ou você não sabe, né, o nome do lugar, aí você pode usar o naquilo, o nisso, né? Você está retomando um assunto, eu falo, eu não quero mais falar nisso hoje. Eu não quero mais falar nisso. Então, ou seja, nesse assunto que já foi dito anteriormente. Então, não quero falar nisso. Ao momento de escrever, se pode fazer contraído? Sim, nós podemos contrair. Isso é língua portuguesa, gramática da língua portuguesa. Não é linguagem informal, tá? Não é linguagem informal. Nós podemos fazer, devemos fazer isso quando escrevemos, tá? É super permitido na escrita. É perfeito, tá? Em aquele. Exatamente, Beatriz, naquilo. Naquilo, naquele, né? Naquele, em aquele seria naquele restaurante. Tá bom? Nisso, in that. Isso, exatamente. In this, né? Nisto. Tá bom? Tá tudo bem aqui com vocês? Ótimo, ótimo, ótimo. Então já vimos o nesse, o neste e o naquele, tá? Então, eu moro nesta casa, ele almoça nesse restaurante, eu trabalho naquela rua, né? Em aquela, né? Então, naquela rua. Depois, eu não quero falar nisso. Ele fez isso, né? Usando isso, tá bom? E quando que nós vamos usar agora o deste, o desse, o daquele? Mais uma contração, né? Super usada no português falado e escrito, porque é normal, isso é gramática da língua portuguesa. Então, vamos lá. Então, eu tenho o de... Nossa, tá saindo ruim. De mais este. Então, igual deste. Tá? Ou desta, né? Deste ou desta, se for. Então, eu falo, eu gostei desta aula. Eu gostei desta aula. Porque o verbo gostar precisa da preposição de. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu gostei de esta aula, eu gostei desta aula. A gente já faz a contração. Eu gostei daquele restaurante que nós fomos
ontem. Eu gostei daquele. Então, de mais aquele. Né? Daquele. Eu gostei daquele restaurante. Porque o verbo gostar, vamos lembrar, o verbo gostar em português sempre, sempre, sempre precisa da preposição de depois. Então, dependendo da situação, nós vamos fazer essas contrações, tá? Desse jeito, Erwin, muito bem, desse jeito. Eu gosto desse jeito de ensinar, né? Eu gosto desse tipo de aula. Então, de mais esse. Desse. Ups. Certo? Ficou claro para vocês? Além do verbo gostar, tem outro verbo. Que outro verbo, assim, comum, que a gente usa muito e precisa do de? Quem sabe aí me falar, né? Além do verbo gostar, a gente, olha aqui, já utilizaram aqui o feijão. Desse carro, preciso desse carro. Muito bem. Verbo precisar. O verbo precisar, quando vem um substantivo depois, ele precisa da preposição de. Então, eu vou falar, eu preciso desse carro. Muito bem. Eu preciso dessa aula. Eu preciso daquele emprego, daquele trabalho. Eu preciso daquele trabalho. Então, o verbo precisar precisa disso. Ó, eu preciso disso para aprender. De mais isso. Olha lá, vamos ver? Então, muito bem. Então, o verbo precisar, ele também utiliza a preposição de quando ele tem um substantivo depois. Mas, quando ele tem um verbo, ele não usa a preposição. Não esqueça. De mais isso, então disso. Eu gostei disso que você falou. Eu gostei disso que você falou. Então, de mais isso, disso. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Que vocês escrevam as suas dúvidas, né? Vontade de. Mária, muito bem, obrigada. Vontade de. Então, eu tenho vontade de comer, não sei, feijão. Então, eu falo, eu tenho vontade disso às vezes, disso que você faz. Eu tenho vontade daquela comida que a minha mãe fazia quando eu era criança. Eu tenho vontade daquela comida, né? Muito bem. Então, vontade de. Eu preciso dinheiro? Eu preciso de dinheiro. Verbo precisar mais preposição de. Eu não uso a preposição de com o verbo precisar se eu tiver um verbo. Se eu falar assim, eu preciso trabalhar agora, desculpe, eu preciso trabalhar. Então, não tem preposição de. Eu falo, eu preciso estudar mais. Eu preciso estudar mais. Então, não vou usar a preposição de. Eu preciso falar menos. Eu preciso falar menos. Não vou usar a preposição de. Agora, se eu tenho um substantivo, como um carro, uma comida, uma pessoa, eu preciso daquele dia que nós vivemos juntos, enfim. Aí eu vou usar, então, esse de. Tá bom? Quase todos precisamos de dinheiro. Verdade, quem não precisa, né? Infelizmente. Poderia ser
como no passado, né? Que era só troca, trocamos as coisas. Tenho saudade de... Muito bem, eu tenho saudade da minha casa, tenho saudade da minha mãe, eu tenho saudade daquele dia que nós viajamos, tenho saudade disso, né? Tenho saudade dessa comida que você faz, tá bom? Então, isso mesmo, ter saudade de, ó. Parabéns para vocês que estão participando, estão super bem, tá? Então, disso, daquilo, todo mundo pegou, né? Eu não gostei disso que você fez. Você vai falar disso novamente, falar de, né? Falar de alguma coisa, você vai falar disso novamente? Então, a pessoa já falou algum assunto, está repetindo, e você retoma, e você fala disso. Você vai falar disso de novo? Né? Então, falar de. Eu não preciso daquilo que você me deu. Né? Eu não preciso daquilo. Então, precisar de. É por causa disso que eles sempre brigam, que eles sempre discutem, né? Um quer isso e o outro quer aquilo. Então, é por causa disso que eles sempre brigam, né? Por causa de alguma coisa. Então, sempre que vocês tiverem a preposição de, que vocês na fala, na escrita, forem usar o de e depois um aquele, um aquela, então vocês já sabem que podem contrair. A mesma coisa o em. Eu quero comer em aquele lugar. Não, é naquele lugar. Eu vou em esta casa. Não, eu vou nesta casa. Tá bom? Já façam a contração. Ficou claro para você? Eu preciso ter o sotaque nas minhas pronúncias. Gente, sotaque é uma coisa muito individual, né? E eu acho que vocês devem ter orgulho do sotaque de vocês, porque isso mostra a cultura de vocês, a sua origem, né? A sua história. E a nossa história é o que a gente tem da nossa vida, né? Devido à nossa história, é o que a gente se tornou hoje. Estamos aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que ter orgulho do nosso sotaque. Eu tenho sotaque quando eu falo inglês, quando eu falo em espanhol, enfim, eu tenho meu sotaque, mas tudo bem. Então, não tem problema ter sotaque quando falo português. É só melhorar sempre a pronúncia, que é diferente, né? Precisa ser claro para que as pessoas possam entender você. Mas o sotaque não tem problema, tá bom? Então, amor Alfred, é claro, sotaque é a nossa história, com certeza, né? A gente tem que ter orgulho do nosso sotaque, né? Ele é a nossa identidade. O nosso sotaque é a nossa identidade, certo? Está ali atrás a nossa família, o nosso país, está atrás, nossa, a gente não pode apagar, né, a nossa vida, que é isso, né? Agora, é claro, também tem que melhorar sempre, né? Melhorar a comunicação, para ajudar a comunicação, tá bom? Agora, um sotaquezinho é charmoso, é bonitinho. A gente gosta aqui no Brasil, a gente gosta de sotaque. Isso, acento, exatamente. Em espanhol, se habla, se diz acento. Alfred, você é perfeccionista? Não pode. Oh, meu Deus do céu. Eu sei, tem muitas pessoas perfeccionistas, né? E aí quer falar bem igual, né? O nativo. Mas às vezes, se ficar um pouquinho, Alfred, vai ficar charmoso, vai ficar bonito. Sério, sério, vai ficar um charme, né? Vai dar um charme, assim. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham aproveitado, então,
Deu para aprender? Então, esse, este, aquele, aquela, aquilo, isso. Lembrando que não existe isso, muitas pessoas me perguntam, não existe isso, tá bom? E essas contrações que vocês têm que saber usar e saibam que elas são perfeitamente aceitas na língua portuguesa, na escrita, na fala, linguagem formal, tudo. Ela faz parte da nossa gramática, então pode usar em textos formais também perfeitamente. Tudo bem, então? Tenho uma coisa para contar para vocês. Semana que vem vai começar a jornada do português, tá? Serão 3 aulas aonde eu vou dar umas boas dicas para vocês. Eu espero que vocês aproveitem. Eu não sei se todos que estão aqui já se inscreveram. Vou colocar o link aqui no YouTube para vocês. Depois vou deixar abaixo do vídeo também. Então, jornada, vocês podem entrar, se inscrever. Será que eu consigo publicar aqui também? Eu nem sei aqui no Instagram. Não sei escrever aqui agora. Enfim, eu vou colocar depois o link aqui para vocês também, tá? Que é fluente.com.br/jornada. Que vão ser 3 aulas que eu vou publicar na próxima semana, mas só para quem está inscrito. Elas vão por e-mail, não vai ser aula aqui no YouTube ao vivo, tá? Mas a gente continua com o desafio, tá bom? Continuamos aqui juntos. Amanhã tem desafio. Vocês vão estar aqui comigo? Vão? Não vou ficar sozinha, né? Amanhã todo mundo com aula, tá? Cada dia eu tô pegando um tema diferente. Tem gramática, pronúncia, tem dicas de aprender português, tá bom? Tem de tudo aqui. Obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigada a vocês por estarem junto comigo, fazendo parte desse desafio, dessas aulas, né? E eu estou muito feliz que vocês estão aqui participando bastante, né? Adoro. Gente, então, amanhã continuamos. Nosso tempo já voou, né? Aula super rápida. Nossa, esses 30 minutos correm muito. Mas se inscrevam na jornada. Não se esqueçam de se inscrever na jornada do português que começa na próxima semana também. Tá bom? Então, ó, beijo para vocês, tá? Bom descanso. Beijo pro pessoal aqui também. Aula, nem todas as aulas ficam gravadas. Algumas eu vou deixar solta, gravadas, outras não. Então, vocês têm que estar assistindo a aula, porque senão vocês vão perder a aula. Tá bom? Combinado? Combinado aqui? Então, tá bom. Que bom que vocês estão aproveitando essa quarentena. A ideia é essa mesmo, que vocês aproveitem as aulas nesta quarentena, tá bom? Então, gente, beijão para todos vocês, todos. Beijão aqui para vocês todos também. E até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom descanso.